Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe mesmo cada um de vocês e venha ao encontro da necessidade de cada um. Que venha ao encontro da sua necessidade, para que o nome dele seja santificado na sua vida, para que o seu testemunho venha santificar o nome dele aqui na terra, para que as pessoas que você conhece, os amigos conhecidos, os vizinhos, os parentes, todos, venham saber que ele, Deus, existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. E independentemente se merecem ou não merecem, claro que ninguém merece nada de Deus, mas independentemente dos méritos, ele ouve e responde àqueles que o invocam com sinceridade. Sinceridade. Esse é o segredo. Quando a pessoa é sincera com Deus, ela está mostrando uma fé puríssima, puríssima. E Deus ouve e atende a sua oração, independentemente da religião que ela professa, independentemente de qualquer coisa. Se ela merece ou não, não é o caso. O que importa é que a sua fé tem que ser pura, sincera, verdadeira. Imediatamente Deus vem ao seu encontro. Portanto, você não precisa do Bispo Macedo, não precisa da Igreja Universal, você não precisa de ninguém para chegar a Deus. Você só precisa de você mesmo. Só de você mesmo. Ninguém precisa de ninguém para chegar até Deus. Basta a pessoa ser sincera, verdadeira, rasgar o seu coração. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Você sabe por quê? Você sabe por quê que muita gente é religiosa, caridosa, bondosa, gente que não vive no pecado, está dentro das igrejas, são pessoas aparentemente leais, fiéis a Deus, não vivem no pecado, não vivem no pecado, porém, elas têm a vida atrofiada, presa, amarrada, atolada. Você já viu um animal atolado na lama? Na lama? Você já viu? Coitadinho, ele fica ali, ele não tem como sair. Ele não tem como sair, porque ele, mesmo com toda a sua força, ele não consegue sair. Porque quanto mais ele se mexe, mais ele atola. Mas Deus é grande, grande, imenso, infinitamente grande. É impossível descrever a grandeza de Deus. A gente pode ter uma leve impressão ou visão da grandeza dele quando olhamos para os céus, o infinito diante dos nossos olhos, o infinito. Quando olhamos para o mar, puxa, a imensidão do mar. Quando olhamos também para aquelas flores pequenininhas, quase que despercebível aos olhos humanos, mas elas carregam um perfume
inigualável, uma beleza extraordinária, perfeitíssima. Deus é grande, minha amiga, meu amigo. E Ele não despreza os pequeninos, os perdidos, os aflitos, os enfermos, os doentes, os oprimidos, os drogados, os viciados, as prostitutas, todas as pessoas, não importa o grau de pecado que elas vivem, mas quando ela invoca esse Deus desconhecido, mas ainda que a sua fé seja pequenininha, mas quando ela invoca com sinceridade, ei-lo ali para libertá-lo. Deus é grande, minha amiga, meu amigo. Você sabe por que muitas pessoas religiosas, que são caridosas, como estava falando, vivem a vida atoladas, não conseguem sair, se mover? Sabe por quê? Porque elas confiam em tudo, menos em Deus. E quando não se confia em Deus, como é que vai se confiar em si mesmo? Não é? Mas o problema maior, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não mereço. Elas pensam, eu não mereço, poxa, quem sou eu para chegar diante de Deus? Você é a pessoa certa, porque se acha injusta, você se acha irreverente, você se acha pecadora, você se acha a pessoa mais insignificante. Graças a Deus por isso. Porque se você se achasse alguma coisa, então já não estaria mais em condições de chegar até Ele, até Deus. Mas quando você se acha um 0 à esquerda ou 2, seja lá quantos forem, quando você se acha perdido, desamparado, foi abandonado pela mãe, pelo pai, ou melhor, eu não sei quem foi meu pai, nem sei quem foi a minha mãe, eu fui jogado no mundo e eu estou sobrevivendo, tenho sobrevivido até aqui. Só Deus sabe o que tenho vivido nesta vida. Pois bem, mas Deus, Ele vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, inclusive daqueles que estão abandonados pela vida. Não foi isso? Não é isso que está escrito? Porque Deus escolheu as coisas mais desprezíveis da face da terra. Aqueles que não são nada, 0, 0, 0, 0 à esquerda. Ele me escolheu, minha amiga, meu amigo. Então eu estou aqui para falar de experiência pessoal. Ele me escolheu. Ele me escolheu, graças a Deus. Então você pode imaginar o que era eu para estar aqui hoje. E é isso que acontece com aqueles que o buscam com sinceridade. Mas por que, bispo? Por que essas pessoas não conseguem se livrar dos seus problemas, conquistar uma vida honesta, uma vida trabalhadora, uma vida, enfim, que agrade a Deus? Sabe por quê, amiga e amigo? Você pode ser religiosa, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa boa, boníssima. Você pode fazer caridade para os outros. Você pode ser religiosa, você pode pertencer a uma igreja, uma religião, você pode fazer o que você quiser. Se por acaso, presta atenção, se por acaso você tiver dentro do seu coração, por menor que seja, um ressentimento pequenininho, uma mágoa, de forma que você não se livrou, você continua com aquela mágoazinha dentro do peito,
ressentimento de uma pessoa ou várias, você pode dar a oferta que você quiser, você pode ser dizimista que você quiser, você pode ser uma pessoa caridosa que você quiser, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser uma pessoa fiel, leal na igreja, mas para com Deus você será desleal enquanto carregar essa mágoazinha, esse ressentimentozinho dentro de você. Você está fazendo o jejum de Zacarias, mas esse jejum, se você tiver algum ressentimento, esse jejum não vai valer de nada. Não vai. Poxa, bispo, é isso mesmo. Quando Zacarias ficou mudo, antes dele ficar mudo, ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, como Jó. Ele e a sua esposa Isabel ficaram mudos. Ele ficou mudo. Mas ele alcançou a misericórdia de Deus. Nós podemos fazer o que quisermos para Deus, mas se nós carregamos ressentimentos e mágoas e rancores e ódio e vingança, aquele espírito de vingança, tudo que nós fizermos para Deus não vai ter nenhum valor. Nenhum valor. A sua fé não vai ter valor. Não vai ter valor. A nossa fé não teria valor se eu tivesse ressentimento, por menor que seja, para com alguém ou alguns que me ofenderam, que me machucaram, que me traíram, que me feriram. Eu nem poderia estar aqui falando do amor de Deus, do perdão dele para você, porque como eu poderia falar de perdão, do perdão de Deus, se eu não perdoasse? Olha, eu vou dizer para você uma coisa muito forte isso. Jesus disse assim, Jesus quem disse: quando trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Diante do altar. Não no altar, diante do altar. Deixa a tua oferta diante do altar. Essa oferta não serve, porque essa oferta vem com mágoa, com ressentimento, com falta de perdão. Então essa oferta não serve. Deixa diante do altar, volta lá para se reconciliar com o seu irmão. Depois, vem, toma a tua oferta e coloca-a no altar. Aí o altar vai santificar essa oferta. O altar vai empoderar essa oferta. Essa oferta vai ser aceita por Deus, porque a oferta significa, simboliza, tipifica o nosso coração, a nossa alma, pura, vazia, arrependida, sincera. Aí Deus aceita. Mas, se não houver essa pureza no interior, pureza de ressentimentos, você pode ser até uma pessoa pecadora. Você pode cometer qualquer outro tipo de pecado. E isso, se você sobe no altar, coloca a sua vida, você vai ser perdoada. Mas se você carrega alguns ressentimentos, só você pode perdoar a pessoa que lhe feriu. Mas ninguém, nem Deus. Você sabia disso? A pessoa pecou contra você, fez alguma coisa, algum mal contra você, só você pode perdoar aquela pessoa. Só você. Se ela pedir perdão a Deus,
e não tiver nenhum ressentimento, Deus vai perdoá-la. Mas, se você não perdoá-la, é você que vai pagar o pato. Você não vai ser aceita. As suas orações não serão aceitas diante de Deus. Não serão aceitas. Eu posso falar isso com vocês. Eu posso falar. Deixa eu falar uma experiência que eu tive recentemente. Não faz muito tempo. Nós enfrentamos uma perseguição cruel, maligna, há algum tempo atrás. Não muito longe. Alguns anos atrás. E eu fiquei muito irritado. Eu fiquei muito revoltado. Revoltado porque foi uma injustiça, mas uma injustiça assim cruel, uma injustiça assim que machucou mesmo. E Bispo Macedo, todo dia orava: ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu orava isso, mas nem me passava pela cabeça que eu tinha dentro de mim ressentimentos contra aqueles que se levantaram, não especificamente contra mim, mas contra a própria obra de Deus, que eu ficara demasiadamente irritado, nervoso, eu ficava revoltado. Eu orava o Pai Nosso tranquilamente e não acontecia nada, nada, só injustiça. E cada dia mais notícias de injustiça, e mais, e mais. Foi então que aconteceu. Eu estava deitado e pensando na obra de Deus, pensando: oh meu Deus, o que o Senhor quer que eu dê para o teu povo? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer de mim e tal? E de repente, o Espírito Santo veio e me convenceu. Ele me convenceu de que eu tinha que perdoar aqueles que estavam sendo injustos, cruéis, maus, contra a obra dele e, obviamente, contra a minha pessoa. Na hora, eu me pus de joelhos e orei: ó meu Deus, perdoa aquelas pessoas. Eu peço que o Senhor perdoe. Eu perdoo aquelas pessoas. Eu perdoo. Embora o coração estivesse gritando: não, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar. Mas na minha cabeça eu tinha condições de confessar. Veja, eu falei para Deus: eu perdoo os fulanos, o Beltrano, o Cicrano, eu perdoo. Quer dizer, eu confessei, eu falei, eu perdoo essas pessoas que me fizeram, ou que fizeram, têm feito a tua obra, na tua obra, contra a tua obra. Eu perdoo. Não estava fazendo diretamente para mim, mas estavam fazendo contra a obra de Deus. Mas eu assumi aquela perseguição para mim. E o que aconteceu? O que aconteceu? É uma história
bonita, linda, que a seu tempo, deixa passar mais um pouco de tempo para a gente colocar no papel e fazer todos saberem dessa experiência que Deus nos deu. Quando eu orei, então aquele fardo que estava sobre os meus ombros, aquele peso que estava comigo, estava na minha alma, e até mesmo o problema em si, que não resolvia de jeito nenhum, não tinha jeito para resolver aquele problema, não tinha solução. Porém, depois que nós perdoamos, então houve justiça. Deus fez justiça. Deus foi e livrou-nos daquelas perseguições implacáveis, porque não era pessoalmente, não era pessoal, era contra a igreja. E o problema foi resolvido. Deus mesmo resolveu o problema. Não foi política, não foi dinheiro, não foi influência política, nada disso. Foi o próprio Deus. Não foi oração, não foi jejum, nada disso. Foi perdão. Foi perdão. O que eu quero dizer para você, em outras palavras, é que se você não perdoa, você não vai ser perdoado. E se você não vai ser perdoado, o mal vai sobrepujar você. O mal vai... Nós falamos de Abraão, né? Abraão, um herói na fé, nosso pai na fé. Mas ele caiu a primeira vez no Egito porque ele disse uma meia mentira. Uma meia mentira é pior do que uma mentira inteira. Ou uma meia verdade é pior do que uma mentira inteira. Ele caiu lá no Egito, diante de Faraó, porque mentiu. E caiu novamente em Gerar com o rei Abimeleque. Ele fez a mesma coisa, contou a mesma meia verdade para o rei de Gerar. E aí, depois o rei descobriu e falou: com efeito, hein, seu Abraão, você, em outras palavras, você, rapaz, que é o pai na fé dos outros aí, mentindo, você é feio, Abraão. E Abraão deve ter ficado muito envergonhado. Muito envergonhado. E pagou. Abraão colheu os frutos daquela meia-verdade. Porque a sua mulher também mentiu, e a sua mulher foi a causa dele ter que deitar com Agar, a sua escrava egípcia, gerar nela um filho. Esse filho veio a ser o pai da nação árabe, que não estava nos planos de Deus. Então, você vê que uma mentirinha lá atrás, meia-verdade lá atrás, fez Abraão gerar enfim, cair no conto do amor de Sara, que não tinha filho, então gera um filho aí para mim através dessa escrava. Deu um jeitinho, sabe? Jeitosamente, Jesus fala que jeitosamente os fariseus, os hipócritas, tentam dar um jeitinho nas palavras de Deus. Pois bem, nos mandamentos de Deus. Abraão colheu os frutos desse pecado. Ele não se converteu, ele não se arrependeu do primeiro pecado lá no Egito e cometeu o mesmo lá em Gerar. Por isso que Abraão teve que colher frutos ruins. Deus perdoou porque ele considerou, Abraão perdoou, ele teve que confessar, naturalmente ele teve, mas ele sofreu as consequências. E a verdade, a bem da verdade, é a seguinte, minha amiga, meu amigo, quando a gente
não perdoa, a gente sofre. A gente sofre. E ninguém pode tirar o nosso sofrimento, nem Deus pode tirar o nosso sofrimento, porque depende só de nós. Perdoar. Nós temos que perdoar. Por quê? Porque quando nós fazemos uma oração a Deus, é suposto que essa oração a gente seja pura, seja sincera. Então, nós não podemos trazer nessa oração mágoas, ressentimentos de terceiros. Se a gente está sofrendo, está aborrecido, está irado por problemas que enfrentamos, não tem problema, Deus vai ouvir a nossa oração, porque é pela fé que Ele ouve a nossa oração. Agora, quando nós carregamos ressentimentos e mágoas, nós ficamos doentes. Nós ficamos doentes na alma e Deus não pode fazer nada, porque o perdão depende da gente. Se eu oro o Pai Nosso e falo, ó Deus, perdoa-me, conforme eu tenho perdoado aos meus devedores, eu estou me condenando se eu não perdoar. Por outro lado, eu estou me absolvendo se eu perdoar. Deus, amiga e amigo, é perfeitamente justo, justíssimo. Abraão não perdeu a sua salvação porque ele mentiu, não. Ele contou meia mentira, não. Abraão sofreu, mas aprendeu, com certeza, porque Deus fez dele o nosso pai na fé. Então, nós temos que considerar isso. Se você faz esse jejum de Zacarias com afinco, com sacrifício, momentos na sua vida, na nossa vida, que a gente fala droga, né? Que droga! Ao invés de falar graças a Deus, então a gente caiu em tentação. Mas a gente pede perdão, ó Deus me perdoa e tal, e vamos em frente, vamos continuando. Mas se a gente não perdoa, minha amiga, meu amigo, não adianta continuar no jejum de Zacarias, nem no jejum de Daniel, nem qualquer outro jejum, nem no jejum de Jesus. Foram 40 dias e 40 noites, nenhum jejum vai resolver. Porque depende de atitude. Atitude, não é sentimento. Você sentir vontade de perdoar, porque se você depender do seu coração, ou se nós dependermos do nosso coração para perdoar, nós estamos perdidos, porque o coração é rebelde, o coração é cruel, é mau. O próprio Deus fala isso com Jeremias, que o coração é cruel, é mau, desesperadamente corrupto. Nós não podemos dar ouvidos ao coração, mas a cabeça, ao espírito, a inteligência. Não, peraí, eu reconheço que eu errei, ainda que o coração esteja gritando, eu não aceito, eu quero que essa pessoa morra, e a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. Mas aqui na cabeça diz, não, meu Deus, eu perdoo. Se você perdoa, aquela pessoa é perdoada. Se você não perdoa, aquela pessoa não é perdoada. Mas também você não é perdoado. Essa que é a realidade. É tomar lá da cá. Ou é ou não é. Ou você dá o perdão e recebe perdão, ou você não dá o perdão e é punido pela sua própria vontade, a sua própria cabeça. Então, eu quero que você saiba, todos devem saber, que às vezes a pessoa tem uma doença, tem uma enfermidade, já orou, já fez jejum, já fez isso, já fez jejum disso, jejum daquilo, já fez campanha de Israel, já fez desafios com Deus, mas não resolveu o problema. Não resolveu o seu problema porque o seu coração está lá cheio de mágoas. Ou pelo menos um pouquinho de mágoa já é suficiente contra outra pessoa. Porque se nós oramos a Deus, é suposto que o nosso coração esteja limpo. Mas se oramos a Deus
com o coração magoado, essa oração bate no teto e volta, não tem valor nenhum. Por quê? Porque quando nós falamos com Deus, nós temos o privilégio, pela fé, de ter os céus abertos, as portas dos céus abertas para a nossa oração. Mas se nós fechamos o nosso coração para pessoas que nos feriram, a nossa oração, os céus são de bronze, não passa a oração até lá, até Deus. Deus não aceita. Então, você tem que perdoar, mesmo que o seu coração não goste, mesmo que o seu coração reclame, perdoe. Se você perdoar, você vai ficar curada. Se você não perdoar, você não vai ficar curada. Não tem oração que vai resolver. Não tem corrente que vai resolver. Não tem oferta que você dê que vai resolver. Nada, nada. Você tem que perdoar. Todos nós temos que viver perdoando todo santo dia. Porque todo dia a gente erra. Todo dia a gente comete pecados, igual Abraão. Todo dia a gente comete. Quer com a boca, quer com o coração, quer com o pensamento. De alguma forma a gente sempre está cometendo pecado. Então a gente está sempre dependendo da misericórdia de Deus. E, ó Deus, me perdoa como eu tenho perdoado aos meus ofensores. E eu perdoo. Eu perdoo todos aqueles que me machucaram, que me feriram, que me levaram lá no fundo do poço, e graças a Deus por eles. Graças a Deus. Graças a Deus por essas infâmias, injustiças e calúnias e todo o mal. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque esses problemas todos serviram para que eu viesse estar atento, vigilante, para não cair na tentação da mágoa, do ressentimento. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus coloca um tubarão no nosso aquário para a gente nem cochilar. Nem cochilar. Por isso também o apóstolo Paulo diz lá, orai sem cessar. Toda hora ele tem que estar orando, ó Deus, tem misericórdia de mim. E perdoar também, sempre, todo dia, toda hora, todo momento. A pessoa fez uma vez, fez 2, 4, 10, 1000 vezes, não importa, você tem que perdoar. Jesus disse perdoar. E aí Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7, quer dizer, continuamente, toda hora, todo momento, que a gente for pego com um ressentimento, a gente tem que orar pela pessoa com quem estamos ressentindo. Então você vê muitas pessoas que dizem ter o Espírito Santo, falam em línguas, profetizam e tal, mas a vida é um fracasso total. Por quê? Porque o Espírito Santo que está nela não é o Espírito Santo, é o Espírito do engano. Elas falam em língua do diabo, profetizam a palavra delas mesmas, ou do diabo, e são iludidas com as suas obras religiosas, mas as suas vidas são como uma vaca atolada lá no lamaçal, coitadinha, que não tem como sair. Não tem como sair. A não ser que elas perdoem. Aí sim. Ande com perdão nos lábios, minha amiga, meu amigo. Ande com perdão. Coma o perdão, perdoa, como o pão nosso de cada dia. Todo dia perdoando. Não se deite com mágoa no coração, perdoa. Todo dia, perdoa-me, Senhor. Assim como eu perdoo mesmo aos meus devedores, aos meus ofensores. Nós temos que perdoar todo dia. E não só falar, né? Mas praticar aquilo que a gente confessa. Viu? O jejum de Zacarias é poderoso,
mas não resolve o problema de perdão. Só você pode perdoar, mais ninguém. Só você. E não adianta falar, ó Deus, perdoa essa pessoa que me fez mal. Não, você que tem que perdoar. Ela fez mal a você, é você que tem que perdoar. Só você tem poder e autoridade para perdoá-la. Se você perdoá-la, ela vai ser perdoada. Essa é a verdade. Deus abençoe a todos vocês. Viu? Use a fé com inteligência. Porque se a gente não usar a fé com sabedoria, com inteligência, a fé vai fazer a gente ficar iludido com as caridades, as obras dentro da igreja. Porque o coração magoado, sem o perdão, é a alma. O coração representa a alma. Se a alma não perdoa, como é que ela pode ser perdoada por Deus? Ela pode perdoar, só ela tem poder para autoridade para perdoar aquelas pessoas que fizeram mal a ela. Então, essa alma tem que perdoar. Se ela não perdoar, se ela não perdoa, ela não será perdoada e, obviamente, estará condenada. Estará condenada. Deus abençoe, então, a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Até amanhã.